Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like. É muito importante para nós, irmãos, vocês deixarem o like de vocês aqui no nosso vídeo. Deixa também o seu comentário. E você que ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa então acompanhar o nosso trabalho e contribuir com o crescimento do nosso canal. Amém? Vamos então para a mensagem de hoje. Encontra-se em Gênesis capítulo de número 24, eu quero começar com o versículo 24. E o tema da nossa mensagem de hoje, isso está chegando a hora de acontecer, né? Então, vamos ler Gênesis capítulo de número 24 e o versículo de número 4 que diz assim: Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. No capítulo 24, versículo de número 20, no versículo de número 1, nós encontramos a Bíblia dizendo que Abraão já era bem velho, né? E ele então chama o seu empregado mais antigo e ele dá uma ordem a ele, né? Primeiro ele pede que o empregado coloque a mão por trás da sua coxa e faça um juramento. O juramento era que ele não deixaria Isaque casar com mulheres estrangeiras, com mulheres ali de Canaã, a terra onde Abraão estava vivendo. No versículo 4, nós vamos ver Abraão então dando uma ordem para este empregado, para que ele então vá, né, a Mesopotâmia para escolher entre os seus parentes uma esposa para o seu filho Isaque. E no versículo 5, nós vamos encontrar, né, o servo de Abraão fazendo uma pergunta, ali expressando a preocupação, né? Vamos ver qual foi esta pergunta e o porquê da preocupação. Vou pedir então para a Sofia ler Gênesis capítulo 24, versículo de número 5. Vamos lá. O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Então, Abraão, né, havia ordenado o empregado. E o empregado, preocupado, né? O que eu vou fazer se a moça não vier comigo? E ele faz então uma pergunta a Abraão. E Abraão dá a resposta para ele no versículo 8. Vamos conferir. Gênesis 24, 8. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então, queridos, notem que o empregado então recebe uma ordem. Quando ele recebe esta ordem, vem a preocupação, e é natural essa preocupação. Mas e aí? Se a moça não quiser vir, meu senhor, o que eu faço? Né? Abraão então lhe responde, no versículo de número 8, que se a moça não quisesse ir, então o servo, né, estaria livre, né, do juramento que ele havia feito a Abraão. No versículo de número 10, nós vamos ver que o empregado ele se prepara e ele leva presentes para dar a moça, né, que viria a casar-se com Isaque. Vamos conferir Gênesis 24, 10. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes, e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Vamos conferir no versículo 53, que vai confirmar mais uma vez que o servo de Abraão, ele levou presentes. E entre os presentes, ele levou aquele tão sonhado pelas noivas, né? Que é o vestido. Olha, ele levou tudo. Levou presentes, inclusive ele levou vestidos, no plural, vestidos. Não foi apenas um, mas ele levou muitos presentes para Rebeca. Vamos só conferir Gênesis 24, versículo 53. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e deu a Rebeca. E também deu presentes caros aos irmãos e à mãe dela. Então, o servo de Abraão, né? Aí no 53 ele já estava na casa de Rebeca. No versículo 10 ele se prepara para sair e ele leva então presentes, né, para aquela que seria a esposa de Isaque. No versículo de número 11, ao versículo de número 15, nós vamos ver que o servo de Abraão, ele já chegou ali, né, no poço, ali onde as mulheres costumavam ir buscar água,
E do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos observar que ele esperou Rebeca, né? Ele esperou a moça que iria casar-se com Isaque. Vamos conferir aqui, Gênesis 24, do 11 ao 15. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha a hora em que as mulheres vinham buscar água. Até aí tá bom, só um minutinho. Tá bom aí, Sofia. No versículo 14, nós vamos ver que ele, o servo de Abraão, ele planeja um teste. E esse teste seria feito com a moça, né? Que nós sabemos que foi Rebeca. Vamos conferir 24, 14 de Gênesis. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu também vou dar água também para os seus camelos. Que seja essa a moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para o meu patrão. Então aqui nós vimos, né, que ele estava esperando a moça e vimos que ele então planejou um teste para que esse teste fosse feito, né, com a respectiva moça. Vamos ver no versículo 17 do capítulo 24, que nós estamos meditando. Vamos ver então o servo de Abraão executando este plano. Vamos ver. Gênesis 24, 17. Isso. 24. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. Então, ele submeteu, né? Ele havia planejado isso no versículo 14. No versículo 17, ele coloca em prática, né, esse plano, e para que ele então tivesse a certeza de que Rebeca seria a escolhida para casar-se com Isaque. No versículo de número 22, nós vamos ver então que Rebeca já havia sido aprovada, e uma vez aprovada, o servo agora, ele coloca os enfeites sobre a moça. Vamos ver, Gênesis 24, 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Olha, irmão, só em pulseira, ela recebeu aí mais de 200 gramas de ouro, porque a Bíblia diz que cada pulseira pesava mais de 100 gramas, não é? Então note que houve toda uma preparação, né? Desde que Abraão ele ordena ao servo, o servo então faz um juramento, né, de que faria a coisa certa, de que obedeceria aquilo que Abraão havia lhe determinado. Em seguida, o servo se prepara, leva presentes, né, e ele entrega, ele coloca enfeites, né, na noiva, ou seja, naquela que seria a esposa de Isaque. No versículo de número 58, nós vamos ver que finalmente esta moça, ela faz uma escolha, né? E a escolha é ir com o servo de Abraão e casar-se com Isaque. Vamos ver Gênesis 24, 58. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Então, irmãos, agora vamos à conclusão desta mensagem que é muito importante. Nós acompanhamos aqui no texto, e o texto aqui ele fala de 4 pessoas, 4 personagens. Abraão, que representa Deus, o servo representando o Espírito Santo, Rebeca representando a igreja e Isaque representando Cristo. No dia do juízo final, ninguém vai ter desculpas diante de Deus. No dia do juízo final, ninguém terá desculpas, porque exatamente o Senhor terá feito tudo que pôde para alcançar o ser humano, para salvar a humanidade. Mas infelizmente muitos se perderão por escolhas próprias. A vida é feita de escolhas. Quando Jesus veio ao mundo, né,
derramou o seu sangue, ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E quando ele sobe, ele disse que ele mandaria um outro Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, eu costumo dizer que o mundo, da forma em que está, não as pessoas, mas o mundo, né? O sistema é um lixão, irmãos. Nós andamos nas ruas e eu fico pensando que quem enxerga deve ver coisas terríveis, né? Ainda bem que eu não enxergo e tem coisas que eu não consigo perceber, né? E nisso eu glorifico o Senhor. Mas nós observamos tantas coisas terríveis. Dia desse eu estava andando na rua, né? Eu e Neide, e aí tinha umas crianças logo atrás da gente. Irmãos, essas crianças, segundo a Neide, não tinham mais do que 10 anos. Falando cada palavrão, falando cada assunto que, olhe, é de arrepiar os cabelos. Sabe? O mundo hoje, irmãos, está terrível. Você anda na rua e você ouve músicas pornográficas, músicas nojentas que fazem apologia ao crime, que fazem apologia à prostituição. E as pessoas não se dão conta, não se dão conta de que Jesus está voltando e que tudo que está acontecendo nesse mundo não está agradando a Deus, né? Estamos vendo acontecer coisas terríveis, né? Então, o Espírito Santo, ele está aqui em uma missão. E esta missão é para nos preparar, para nos levar ao encontro de Cristo. E assim como o servo de Abraão teve todo um preparo, assim como ele seguiu todo um protocolo, ele observou muitos detalhes, tantos detalhes, assim também o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está esperando a noiva se preparar. O Espírito Santo não apenas está adornando, mas ele também está esperando pessoas se decidirem a Cristo, né? O Espírito Santo não está apenas adornando a noiva, preparando a noiva, enfeitando a noiva, purificando a noiva, santificando a noiva, mas ele também está dando oportunidade para que pessoas possam se render aos pés do Senhor, para que pessoas possam voltar para o Senhor, para que pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Irmãos, e acreditem, está chegando a hora de tudo isso acontecer. Eu tive um sonho há um tempo atrás, eu já falei algumas vezes desse sonho, mas nunca é demais lembrar. Eu sonhei que a igreja subia, e eu sonhei que eu ficava. E eu começava a me desesperar, eu entrava em desespero, eu ficava angustiado, e alguém me abraçava e dizia: calma, filho, isso é apenas um sonho, isso é para você saber, para você perceber como esta terra vai ficar depois que o Espírito Santo for embora dela. Irmãos, isto aqui vai virar um caos. Se isto aqui já está difícil, se isto aqui já está de uma situação deplorável, ficará mais ainda quando o Espírito Santo for embora dela, né? Eu costumo dizer que esse mundo é um lixão. Pense aí, você morando em um lixão, convivendo com o odor, né? O mau cheiro do lixão todos os dias, você convivendo com as mazelas que existem no lixão. Assim está o Espírito Santo, convivendo com as coisas ruins que o mundo apresenta, convivendo com o caos que o mundo se encontra, convivendo com o declínio no qual o mundo se encontra. A cada dia o mundo está declinando, definhando, e o Espírito Santo está preparando a sua igreja e está dando oportunidade para que pessoas se rendam aos pés do Senhor. E nesta preparação é importante nós sabermos, irmãos, que nós precisamos estar firmes, que assim como Rebeca, nós precisamos passar no teste. Aí você diz assim para mim: como assim? Então eu posso ser salvo pelas minhas obras? Não. Então eu posso ser salvo por algo que eu vou fazer? Não. Mas note que Jesus disse que são muitos chamados e poucos serão os escolhidos. Imagine que você está diante de uma prova, e nesta prova, eu e você precisamos ser aprovados pelo Senhor. Precisamos lutar para nós não estarmos naquele grupo dos reprovados. Lá em Mateus capítulo 24, capítulo de número 7, versículo de número 22 em diante, onde Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, são pessoas que não estão mais ligando para Deus, estão virando as costas para Deus. Ontem fizemos um culto na casa de uma pessoa
E no caminho nós estávamos levando cadeiras, né? Eu estava com algumas cadeiras sobre a minha cabeça e eu disse o seguinte: tudo isso aqui está registrado. Se nesse culto não houver pessoas, né? Não houverem pessoas se arrependendo, se convertendo, né? E seguindo a Cristo, no dia do juízo final o Senhor vai dizer assim: olha aqui o meu servo naquele dia, por volta de meio-dia, andando, né, no sol, com cadeiras na cabeça, indo até você, para que você ouvisse a minha palavra, para que você tivesse a oportunidade. Você fez a escolha de não querer. Então tudo está registrado. E no dia do juízo final, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém vai poder dizer para o Senhor: Senhor, eu não fui salvo porque o Senhor não me deu oportunidade. Senhor, eu não fui salvo porque ninguém pregou para mim. Senhor, eu não fui salvo porque eu não tive chance para me arrepender. O Senhor vai abrir esta plataforma e vai mostrar vários pregadores que, assim como eu, estão trazendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de alerta, uma mensagem de transformação, uma mensagem de confronto para todos nós. E vai mostrar as pessoas olhando, assistindo vídeos de fofoca, vídeos que semeiam contendas, vídeos que falam mal dos outros, vídeos que trazem pornografia e muitas outras coisas que não edificam o ser humano, não é? E aí as pessoas não vão poder dizer: mas eu não tive chance, eu não tive oportunidade. E Jesus vai dizer: você teve sim. Você não foi salvo porque você não quis. Você não reconheceu a minha grandeza, você não reconheceu o meu sacrifício. Você não conheceu a minha palavra, você não leu a minha palavra, e por isso você foi enganado. Você foi enganado, porque você não seguiu a minha palavra. Então, queridos, eu quero encerrar este vídeo deixando esta alerta para todos nós. Precisamos vigiar. Jesus disse em Mateus 25:13, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor voltará. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor voltará como um ladrão, né? Ou seja, para nós que estamos aguardando e conhecemos a palavra, nós sabemos que ele vai voltar. Mas para muitos que não conhecem, muitos que viram as costas e até ignoram o Senhor, gente que está virando ateu e tendo isso como isso é moda, jovem que conheceu a palavra, pessoas que nasceram no berço evangélico se tornando ateu, dizendo que não acredita em Deus, virando as costas para Deus, rejeitando o sacrifício de Cristo e ainda colocando desculpa nos outros, e ainda colocando a culpa nos outros, colocando a culpa nos pais, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa em quem quer que seja. Não, o maior culpado seremos nós mesmos. Os maiores culpados pelas respectivas condenações serão as próprias pessoas. Porque nós não podemos culpar ninguém se nós nos perdermos. A salvação, ela é individual. E tenha certeza disso, que ninguém vai ser culpado diante de Deus pela sua perdição, a não ser você mesmo. Porque o Senhor deu a nós inteligência, o Senhor nos deu livre-arbítrio, o Senhor nos deu o poder de decisão, o poder de escolha. E assim como Rebeca escolheu ir com o servo de Abraão, nós temos que escolher ir com o Espírito Santo, quando as trombetas tocarem e que ele subir ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, te glorificar por esta mensagem. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, fortalece-nos, ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada rumo à eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes na Tua presença até que o Senhor volte. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a vencer o mundo, ajuda-nos a vencer o pecado, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, ajuda-nos a vencer, Senhor, o mundo, Senhor, e que possamos alcançar, Senhor, o privilégio de ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém